o nosso palestrante, que é presidente do conselho da Vitacom e CEO da Rose, Alexandre Laffer Frankel, a quem eu peço uma salva de palmas. O Alexandre está vindo para cá. Ele que vai falar, então, sobre dados. É um novo tijolo, entenda como a AI e dados vão revolucionar o mercado imobiliário. Por favor. Obrigado, Alexandre, pela presença. Fique à vontade. Você tem o sem fio. Vamos, então, à palestra de encerramento das atividades nesta sala. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Uau! Sabe que é uma honra estar aqui nessa plenária da ENIC, depois de tantos anos. Se não me engano, acho que 8 anos a última vez que eu subi nesse palco. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, falar um pouquinho hoje sobre uma revolução que está acontecendo no mercado imobiliário, que eu quero compartilhar com vocês. Esse aqui é o Alê, empreendedor do mercado imobiliário, já há muitos anos, nunca teve carteira assinada e um apaixonado que tem um grande sonho de mudar o mercado imobiliário através da moradia, mudar o mundo através da moradia. E isso não é possível sem um bando de loucos, de sangue rosa, que acompanham a gente nessa jornada incrível. E vamos começar aqui, pessoal, eu quero convidar vocês. Eu fundei a Vitacom, eu sou incorporador originalmente, antes disso eu sou empreendedor do mercado de tecnologia, mas eu queria falar para vocês sobre algo diferente que está acontecendo. Quero começar contando 3 historinhas para vocês. Alguém aqui é incorporador na plenária, só para eu conhecer o público? Acho que tem bastante, percentualmente temos bastante incorporadores. Vocês sabem que eu ia muito fazer palestras para o mercado imobiliário e eu contava muito o caso da Blockbuster. Eu estou vendo aqui, tem uma galerinha mais jovem, vocês sabem o que é Blockbuster? Você não sabe, você sabe o que é Blockbuster? Sabe mesmo? Você já entrou numa Blockbuster? Nunca entrou numa Blockbuster. Quem nunca entrou numa Blockbuster? Nunca entrou numa Blockbuster? Quantos anos você tem? 24? É. Que loucura, cara. Eu vou contar para vocês e explicar o que era a Blockbuster. A Blockbuster era um lugar que você pegava uma fita de vídeo, que fita de vídeo era um negócio que você assistia a filmes. Era muito legal. Depois você pergunta para o teu pai te ensinar o que era. E, pessoal, eu costumava citar como exemplo a Blockbuster, e muita gente no começo falava assim, não, na minha cidade nunca vai acabar a locadora de vídeo. Aqui, minha cidade é pequena, e eu falava, não, mas tem uma tendência nova, a Netflix, que é uma plataforma que vai mudar a forma como a gente assiste vídeo, e existia uma resistência muito grande. E aí, pessoal, quando eu ia falar sobre o que a Vitacom estava fazendo, e eu lembro isso na ENIC, eu contava, não, existe uma grande revolução, que existem apartamentos menores, em que as pessoas vão prezar muito mais a mobilidade do que muitas vezes comprar um apartamento grande. E muita gente falava, não, na minha cidade não. Nunca. E eu lembro que essa ENIC foi feita em Florianópolis na época, e o pessoal falava, não, em Florianópolis nunca. Eu lembro que um senhor me puxou, a hora que acabou a palestra, e falou, menino, isso aqui é muito legal, mas aqui em Florianópolis nunca vai ter essa revolução de apartamentos pequenos. E, se eu não me engano, esse ano a gente deve ter alguma coisa como 10 a 15 lançamentos pela House em Florianópolis de apartamentos compactos. Então, é um pouco dessa resistência que a gente tem no mercado que eu queria provocá-los a repensar, a gente romper algumas resistências que existem no mercado imobiliário. E por último, pessoal, se é para a gente tirar alguma coisa dessa palestra, eu queria contar para vocês que a próxima revolução do mercado imobiliário não se trata sobre o tamanho dos apartamentos, não se trata sobre arquitetura, sobre modelo financeiro. Vocês sabem qual é
a próxima grande revolução do mercado imobiliário? A revolução do mercado imobiliário é uma revolução digital. É uma revolução que vai reinventar completamente os padrões do mercado imobiliário. E aí eu quero convidar vocês a embarcarem nessa viagem para a gente entender um pouquinho o que vai acontecer. Então, como incorporador, eu comecei a perceber uma grande mudança no nosso cliente. Um cliente que muitas vezes não queria comprar o imóvel, um cliente que exigia outros padrões, um cliente que muitas vezes não quer tomar um financiamento de 30 anos e ficar endividado no banco. E isso fez eu repensar muito os padrões. Outro ponto interessante foi o compartilhamento de espaços dentro dos prédios. A gente não precisa ter necessariamente a nossa área de serviço com uma máquina de lavar gigante, a gente não precisa ter uma sala de jantar com 15 lugares no nosso apartamento, a gente pode compartilhar. E aí, pessoal, existe uma grande questão, eu vou pular aqui para mostrar para vocês, existe uma grande questão que para a gente poder transformar prédios analógicos em prédios digitais, existe a necessidade de uma grande escala. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu estava na Vitacom, eu queria botar nos lobbies dos prédios, trazer para os prédios, uma série de serviços e de funcionalidades que transformariam a vida das pessoas, aqueles moradores. Só que você não consegue fazer isso numa escala pequena. Você imagina uma incorporadora que lança 10, 15, 20 prédios no ano, indo falar, por exemplo, com uma Unilever ou com uma BMW. Eles vão falar, olha, é muito legal a sua ideia de trazer serviços para os prédios, mas a gente não pode se dar ao trabalho de conversar com uma incorporadora que faz 10, 15 prédios por ano. E eu ficava muito bravo naquela época porque eu não conseguia implementar todos os sonhos que a gente tinha. Era necessário uma escala muito grande para poder fazer isso acontecer. E aí, a jornada foi mostrando que existia uma grande necessidade das pessoas consumirem produtos dentro de casa, dentro dos prédios. Eu já vou explicar melhor, tá? E a questão dos serviços embarcados aos prédios. Então, como é que a gente leva uma série de serviços, de produtos, para dentro de um produto imobiliário, para dentro de um prédio, para que as pessoas possam usar? E como é que foi surgindo, esse conceito? Eu fui me questionando como é que a gente consegue fazer uma escala muito maior no mercado imobiliário, que geralmente são incorporadoras que fazem 1, 2, 3, 4, 5 prédios de uma única vez. E aí um grande dilema começou a se formar, se eu deveria continuar fazendo o mercado imobiliário tradicional, ou seja, uma incorporadora, ou se a gente deveria começar a focar em um mercado mais digital, de uma forma que a gente pudesse escalar o mercado imobiliário. E aí eu queria contar para vocês sobre uma jornada de inovação. Vocês já ouviram falar na teoria das duas curvas? Alguém já ouviu falar motor 1, motor 2? Já ouviu? Existe uma tese, pessoal, como é que as empresas evoluem? Como é que uma empresa do mercado imobiliário pode inovar, uma imobiliária, uma gestora de condomínios, ela pode inovar? Existe uma tese que diz que as empresas elas seguem uma evolução, elas crescem até um momento que elas estabilizam, porque ela não tem mais para onde crescer ou ela não está inovando, até um momento que muito provavelmente ela começa a declinar. Isso acontece com todas as empresas do planeta, sem exceção. E algumas empresas muito inteligentes, elas pegam no momento em que elas estão ainda no ápice, que elas estão crescendo, e elas iniciam uma segunda onda de inovação, uma segunda curva. Alguns exemplos que são clássicos, a Amazon, ela começou a AWS, que ela faz armazenamento de dados. A Nespresso, vocês conhecem a Nestlé, que faz aquele café solúvel, que era o Nescafé? Ela começou uma inovação que se chama Nespresso, que foi uma segunda curva na inovação de cafés. E assim ela não fica para trás, ela não fica antiquada, porque ela começa uma segunda curva. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, existem 2 livros que eu recomendo, tá? Um que é o The Second Curve, que é do Charles Hardy, e um que é fantástico, que é a Gestão da Manhã, que é do Sandro Magaldi e do Salib, que são 2 grandes amigos, que eles falam sobre o motor 1, motor 2 de inovação, como as empresas tradicionais,
elas podem inovar. Então eu estava com um grande dilema na minha cabeça, né, como incorporador, com uma empresa que estava inovando bastante, mas eu queria fazer algo a mais. Eu entendia que o mercado imobiliário deveria sofrer uma grande transformação digital. E como que a gente pode fazer isso, né? Qual é o caminho dessa inovação? E aí é nesse momento que eu começo a curva 2 da nossa jornada, junto com os meus sócios e com o nosso time fantástico, uma nova jornada de inovação, que é a House, que eu vou contar para vocês o que é a House, o que ela faz e como a tecnologia e os dados que a gente está desenvolvendo estão transformando o mercado imobiliário. Eu queria compartilhar com vocês um outro conceito. Vocês conhecem o conceito de plataformas? Alguém conhece o conceito das plataformas? Olha que legal, pessoal, existem vários conceitos do mercado de tecnologia que eles podem ser aplicados ao mercado imobiliário e é muito importante que a gente conheça esses conceitos porque eles vão transformar de uma forma muito poderosa tudo o que a gente conhece. A forma como a gente vende, a forma como a gente constrói, a forma como a gente concebe os empreendimentos no mercado imobiliário. Existem plataformas, que eu vou explicar rapidamente o que é, não vou entrar agora porque é um assunto que poderia dar outra palestra. Existem plataformas, vamos pegar aqui como exemplo a Apple, tá? A Apple, ela permite que uma série de desenvolvedores façam aplicativos que hoje são colocados no seu celular e que você usa. Então vamos dar um exemplo aqui, o WhatsApp. Então o WhatsApp fez um aplicativo que ele é colocado dentro do seu celular da Apple, por exemplo, para que você possa usar. Então é uma plataforma que viabiliza que alguém produza algo que chega até você. E o Instagram e o Waze, eles são aplicativos que vêm através da plataforma da Apple. O Windows, por exemplo, ele é uma plataforma que permite que se faça um monte de programas para o seu computador. Então você consegue ter um monte de softwares. E isso revolucionou quase tudo que a gente conhece hoje no mundo. A forma como a gente se transporta, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente compra, vende, né? O Mercado Livre, a Amazon, são grandes plataformas. Mas, Ale, o que isso tudo tem a ver com o mercado imobiliário, né? Qual que é a correlação com o mercado imobiliário? O porquê isso vai afetar o meu negócio e o nosso setor imobiliário? Eu já vou explicar para vocês. Vocês imaginam, tá, que esse aqui é um celular inteligente, um smartphone, que ele tem todos os aplicativos que a gente acabou de falar. Então, ele é uma plataforma que está aqui no nosso hardware celular. Então, hoje eu duvido que alguém saiu de casa sem celular. Alguém saiu de casa sem celular? Tem algum louco na plateia? Acho que não, né? Mas, enfim, aqui a gente tem uma plataforma que tem uma série de serviços que permitem que isso aqui seja hoje a máquina fotográfica. Alguém mais tem máquina fotográfica? Alguém tem GPS? Então, isso aqui é o nosso GPS. Aqui tem a nossa HP12C. Alguém aqui... Alguém teve 48G aqui também? Tem engenheiro na sala? Boa. Alguém hoje compra 48G? Está tudo aqui. A científica está aqui, a financeira está aqui, porque isso aqui é um hardware multiplataforma. E a pergunta, senhores e senhoras, que eu faço para vocês, é que e se essa mesma revolução tecnológica acontecesse nos nossos prédios? E se o nosso prédio, assim como o celular é um hardware, assim como o computador é um hardware, e se a gente pudesse transformar os nossos prédios e os nossos empreendimentos? É exatamente isso que faz a House e aquilo que a gente acredita. Nós acreditamos que é possível conectar prédios, hardwares, tijolo, a uma série de soluções, fazendo com que o nosso prédio tome uma característica funcional e que a gente conecte, ao invés de milhões de aplicativos, a gente conecte os nossos prédios, a nossa moradia, a centenas, milhares de empresas que são as maiores do planeta, e eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais. E lembra que a gente falou que isso precisa de uma grande escala? É impossível um incorporador, a maior incorporadora do Brasil é minúscula para poder fazer uma revolução de uma plataforma. A gente precisa de uma escala fenomenal para poder trazer essa grande revolução para o mercado imobiliário. E quando a gente começa a falar hoje que a House ela atinge 125 cidades, que ela tem mais de 200 mil apartamentos dentro da plataforma, a gente começa a ter a escala necessária para trazer a grande revolução digital para o mercado imobiliário.
E aí, pessoal, agora na verdade que vai começar a palestra, isso aqui era só uma introdução, que eu quero convidar vocês a uma grande viagem para a gente entender o poder dos dados ligados ao nosso negócio. Eu sei que a palestra anterior acho que falou um pouquinho dos dados à construção, né? Eu vou pegar um pouquinho mais os dados, um pouco mais para frente no empreendimento, mas a construção também é parte dessa grande revolução. Nós hoje estamos nos associando a uma série de empresas que também estão ligadas à cadeia produtiva, mas eu quero falar um pouquinho mais da parte de utilização da moradia. Então eu convido vocês a entenderem um pouco, eu vou trazer alguns exemplos, tá? De como os dados estão revolucionando o nosso mercado, que são alguns poucos exemplos de tudo que está sendo feito, mas já dá para conceber o impacto da tecnologia e dos dados no mercado imobiliário. Isso aqui, pessoal, é um mapa feito pelo nosso time de dados, que ele mostra aonde está a demanda para a compra de um determinado empreendimento imobiliário, tá? Pô, Malê, grande merda, eu já tenho a minha pesquisa que eu contrato. Isso aqui, a gente está falando de uma potência de algumas centenas, milhares de vezes a quantidade de dados que é pesquisada numa pesquisa tradicional de mercado. E tem uma grande diferença, isso é feito em tempo real. São milhares de cartórios, milhares de sites, milhares de bancos de dados que trazem uma informação sobre, e aqui que eu quero chegar, tá? Uma informação que jamais foi acessada, pessoal, que é onde estão os compradores do nosso futuro mercado imobiliário. Aonde é que a gente vai chegar com isso, tá? Quando a gente começa a estratificar esses dados e esse mundo de informações, a gente está invertendo a lógica do mercado imobiliário. Como é que vocês empreendem hoje? Vocês fazem um prédio, né? O incorporador conhece muito, ele pega algumas pesquisas de mercado e ele faz um produto para ir lá e tentar vender para o consumidor final, não é isso? A gente está invertendo o jogo. Muito em breve, a gente vai ter primeiro a demanda para depois fazer o mercado, para depois fazer os nossos projetos e depois trazer o produto imobiliário de acordo com a demanda. Isso se chama uma inversão. Ao invés do mercado empurrado, que é um mercado que você faz um produto para empurrar para o mercado, você faz um produto que ele chama puxado. Você primeiro tem um comprador para depois puxar o teu produto. Vocês sabem quem é o mestre em fazer isso? Quem é a maior empresa do planeta que usa essa teoria? A Zara. Conhece a Zara de moda? Ela primeiro entende o que o consumidor quer, então ela faz uma série de testes e quando ela vê que um produto encaixou, emplacou, ela produz loucamente e abastece todas as lojas numa logística sem igual no mundo. O mercado imobiliário está chegando muito próximo disso, de primeiro conhecer os dados da onde está a demanda para depois fazer o produto. Eu quero fazer um outro exemplo aqui, importantíssimo, e aqui o meu sócio, o Fi, ele sempre coloca que o conhecimento do incorporador, do empreendedor imobiliário, ele é sempre fundamental, para não dizer superior. Tá? O nível de dados, ele entende o plano diretor, ele conhece os legisladores, isso é insubstituível. Mas eu queria dar para vocês alguns exemplos sobre, quando a gente está na dúvida, acho que todo incorporador já teve essa dúvida, eu pelo menos tive muito. O que eu tenho que colocar no meu prédio, né? Qual o tamanho da unidade? Eu vou fazer 2 dormitórios de 40, de 45, de 50, com suíte, sem suíte. Eu vou fazer um dormitório de 22, de 30. Eu tenho que fazer a área um pouco maior, um pouco menor. Alguém aqui não tem essa dúvida na hora de elaborar um produto? É natural que a gente tenha. Agora, e se eu falasse para vocês que, por exemplo, um micro-ondas agrega muito mais valor do que o número de banheiros em determinado produto imobiliário? E se eu falar para vocês que, por exemplo, olha que interessante, um sofá agrega 11% a mais do que uma varanda, por exemplo? Parece insano, mas a hora que você começa a entender nos comportamentos de busca, nas análises das fotografias pelas quais as pessoas compram e decidem qual produto imobiliário, às vezes a lógica não corresponde com aquilo que a gente acha.
E se você, que é incorporador, soubesse de dados que ninguém mais sabe? Você imagina num apartamento de um dormitório o valor que não tem para a pessoa um sofá. Tem apartamentos que não cabem um sofá e apartamentos que cabem um sofá. Às vezes é preciso fazer 2 metros quadrados a mais para você ter a extensão de encaixar um sofá no apartamento, que pode mudar o jogo do mercado imobiliário. E assim a gente vai fazendo para tudo que tem no prédio. Tá? Então, uma churrasqueira, o quanto que ela agrega de valor, se a gente colocar o ar-condicionado, o quanto que ele agrega de valor. Então, os dados nos permitem tomar decisões muito melhores sobre quais produtos imobiliários, sobre o que a gente tem que fazer. Vamos continuar aqui na jornada, tem mais alguns exemplos e daí a gente já vai para a finalização, tá? Porque realmente tem muita coisa acontecendo. Isso aqui é a planta do térreo de um prédio real aqui em São Paulo. Tá? Isso aqui são câmeras e sensores instalados no prédio que capturam dados em tempo real e nos trazem esses dados de forma online todos os dias. E a gente vai capturando dados, a gente sabe o que a pessoa está acessando na anteninha do Wi-Fi, obviamente com LGPD, hoje isso é inquestionável, mas a gente sabe e nós armazenamos tudo. Tá? Eu não sei quantificar o que são 11,2 terabytes, mas o meu sócio falou que é coisa pra cacete. Tá? Assim, precisa de muito disco rígido, e isso é feito diariamente, tá? A quantidade de dados levantados. E aí, a hora que você coloca a inteligência artificial para analisar esses dados, pô, mas que porra é essa que está todo mundo falando de inteligência artificial? Deixa eu simplificar essa história. Hoje a gente tem muito mais dados do que a mente humana consegue analisar. Eu não consigo analisar 11 teras, você não consegue. A gente precisa ter uma máquina que consiga analisar essa quantidade estratosférica de dados para trazer informações para a gente. Então, hoje, as empresas que têm a escala, que têm o poder da plataforma, conseguem analisar os dados e por isso que elas são tão grandes e tão importantes hoje. Mas a gente começa a capturar os dados, pessoal, e dimensionar os prédios. Escutem o que eu vou falar e isso vai revolucionar o mercado imobiliário que a gente conhece como moradia. Tá? Os prédios em que a gente vai produzir daqui para frente, eles começam a ser pensados muito mais como um shopping center. As áreas comuns, os nossos prédios, começam a ser pensados muito mais como um shopping center do que como um prédio tradicional do mercado imobiliário. Olha, que loucura é essa? Shopping center é shopping center. Vocês já vão entender. Então, a hora que a gente começa a pegar os dados do mercado imobiliário e os dados dos moradores, a gente começa a dimensionar o prédio, o lobby do prédio, as áreas comuns, com as necessidades daqueles moradores ou daquela demanda que a gente identificou. E aí, você começa a alocar as empresas do mundo real como se a gente estivesse num verdadeiro shopping center. Não sei se vocês já repararam, mas o shopping center, o cinema é sempre no último andar e a praça de alimentação, não é? É ou não é, turma? Vocês sabem por quê? Porque o cara vai no cinema, o cinema não dá muito dinheiro, mas faz todo mundo entrar no shopping, subir as 49 escadas rolantes, passar em todas as lojas. O porquê que a loja âncora, o supermercado, também está sempre lá no fundo, para fazer com que todo mundo circule pelo shopping. Por que o balcão da farmácia fica no fundo da farmácia? Porque ele vai pôr o desodorante, o shampoo, o creme hidratante, para quando você precisar comprar o seu remédio, você vem fazendo todas as compras e possa consumir. E não é à toa que o balcão do pãozinho da padaria também fica no fundo da padaria. E a lógica do mercado imobiliário começa a se parecer com o fluxo de uma farmácia, de uma padaria ou de um shopping center. E aí, pessoal, vocês, assim como a gente falou no começo da palestra, que hoje o nosso celular é o lugar onde a gente se comunica, que é o lugar onde nós compramos, vendemos, pegamos o trânsito, o nosso prédio começa a ser o mercado onde a gente faz compras, o nosso prédio é a nossa lavanderia, onde nós lavamos as nossas roupas, é a nossa adega de vinho, é a nossa cervejaria.
com a Ambev, é o lugar onde a gente compra comida, comida saudável, comida de todos os tipos, é o lugar onde nós compramos o apetrecho para o nosso pet, é a farmácia. Esse é um dos itens que hoje mais tem prosperado nos prédios, é uma farmácia autônoma 24 horas disponível no prédio. Cacau Show, né, por exemplo, eletrodomésticos, esse é muito legal. Você não precisa ter, por exemplo, esse aqui é um aspirador, eu não entendo muito de aspirador, mas é um aspirador invocado ali, que não é todo mundo que tem em casa. Você não precisa comprar um aspirador quando você precisa fazer uma limpeza pesada. Você aluga ele por hora, aquela portinha se abre, você usa o aspirador, paga o número de horas que você usou e devolve ele no mesmo lugar. Então, a condição mental de trazer novos modelos, carro compartilhado, que já é algo bastante normal, a matriz energética está mudando, então o número de carros elétricos vai crescer exponencialmente nos nossos prédios. Como é que eu vou colocar um carregador por vaga? Vai custar mais caro do que uma parede de contenção para fazer um subsolo, o número de carregadores e a carga elétrica que a gente vai ter que dimensionar. Como é que a gente vai fazer isso? Sabe quem vai pagar essa conta, turma? A indústria. A gente está trazendo a indústria automobilística para pagar a conta dentro dos nossos projetos, porque é interesse dele fornecer energia e carregamento elétrico durante anos, durante 100 anos, e ele vai pagar, não somos mais nós do mercado imobiliário que vamos pagar essa conta. Moto compartilhada, muito bacana, bicicleta compartilhada, a gente tem uma série de serviços que são acoplados, que vão desde a lavagem do carro até a manutenção de um apartamento, internet, que é colocada nas áreas comuns, café no lobby do prédio, cuidar do nosso pet, que hoje é tão importante, a gente tem as telas de mídia pelo prédio, gestão profissional para aquelas pessoas que querem alugar o seu apartamento, aquelas incorporadoras que fazem prédios com intuito de locação, a gente está falando de uma gestão profissional, e tudo isso na palma da nossa mão. Isso é uma plataforma que tem o poder de revolucionar o mercado imobiliário, não só através dos dados, mas através de uma conexão que até então não era possível, que ninguém tinha imaginado, ou até tinha imaginado, mas ninguém nunca tinha feito. E aí a gente começa a fazer uma série de prédios por todo o Brasil, que tem essa tecnologia embarcada, e vão revolucionando a vida dos moradores e das pessoas que moram nesses prédios. Já indo para a reta final, eu nem sei como eu estou de tempo aqui, vai dar certinho, eu vou acabar exatamente no tempo que eu tenho. Tenho mais 3 minutos. Pessoal, teoria do Instagram. Acredito que todos vocês têm Instagram ou Facebook. Alguém paga para usar o Instagram? Acredito que não. Por quê? Porque você é o produto. Alguém está vendendo alguma coisa lá dentro que paga para o Instagram e você acessa e você é o produto. A gente tem a mesma lógica, pessoal. O nosso morador ou cliente de vocês é o produto que está morando no prédio. A indústria, ela investe o dinheiro, ela faz toda a capitalização do carregador do carro elétrico, da geladeira, da máquina de farmácia e tudo aquilo que a gente viu, porque ela quer vender para o nosso morador. Ela faz tudo isso do próprio bolso porque ela quer acessar um novo canal. O nosso morador, ele tem praticidade e economia na palma da mão. E o que é mais legal, uma parte de tudo que é consumido retorna para o prédio. Nós rebatemos uma parte de tudo que é consumido para o prédio. E sabe o que acontece? Como se não bastasse tudo isso, a gente está chegando muito próximo do condomínio a custo zero. Nós temos prédios em São Paulo que já ultrapassaram 50% de redução condominial. E nós temos um grande objetivo na House, que é, além de toda essa facilidade, de toda essa revolução, é trazer uma condição de condomínio a custo zero para os moradores. Eu sei que vai ter muita gente que vai sair aqui da palestra e falar, porra, Alê, você é um puta de um louco, isso aí vai dar certo até em São Paulo, mas puta, aqui em Rondonópolis não vai, em Capão da Canoa não vai, em Três Rios não vai. A gente está em todas essas cidades já. Acreditem, pessoal, a próxima revolução é digital. E aí, obviamente, né, as associações com os incorporadores que trazem essa tecnologia, que estão
indo para o lado digital, a gente começa a ter sucessos de venda atrás de sucessos de venda. Prédios 100% vendidos em todo o Brasil. E é algo que se tem algo que nos satisfaz, é ver o quanto as pessoas já reconhecem a necessidade de um mercado digital. E agora, já para o quase último slide aqui, eu tenho mais 55 segundos e vou acabar no meu tempo. Esses dois caras, pessoal, lá atrás, quando começou a revolução digital, a revolução dos computadores, dos telefones hoje inteligentes, eles imaginaram que as pessoas teriam computadores nas suas casas, que as pessoas talvez, não naquela época, mas mais tarde, que as pessoas teriam um telefone inteligente nas suas mãos para poder chegar aqui e estar filmando uma palestra e mandando talvez para a sua equipe na sua cidade natal. E algumas pessoas acreditaram nisso. Surgiu um Facebook, surgiu um Google, surgiu um Waze, porque algumas empresas enxergaram uma revolução digital. Nós acreditamos, pessoal, que essa revolução digital, que todo prédio no planeta precisa ser inteligente. Pode soar estranho, a gente está aqui em 2024, em abril de 2024, eu garanto para vocês, daqui a alguns anos a gente vai estar aqui conversando novamente e a gente vai estar vivendo uma nova realidade. E aí o mundo começa a se dividir, né, entre o mercado imobiliário analógico, aquele que com certeza vai ser disruptado, e um mercado imobiliário digital, em que as coisas são diferentes, em que os prédios são multifuncionais, em que os moradores têm uma experiência completamente diferente daquela até então conhecida. E você pode escolher estar no mundo analógico dos prédios beges, ou no mundo digital, onde a facilidade, onde a economia, onde o tempo prevalece. E nada, pessoal, é tão bom que não pode ser melhorado, eu garanto para vocês. Ainda mais no mercado imobiliário, a gente tem um mundo para conquistar. Tem muito a ser feito, muito a ser melhorado. E aí, nós que somos vendedores, criadores, produtores, construtores de metro quadrado, a gente começa a ter uma missão muito, mas muito mais especial, que é produzir tempo ao quadrado para aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença de todos. Então aqui os meus contatos. É um prazer a gente poder falar, trocar. Está toda a equipe de House aqui, eu vi bastante gente. Tem uma galera de rosa aqui, quem quiser depois saber mais. Tem o nosso stand lá embaixo com a experiência imersiva. Todo mundo convidado para a gente conversar. É um modelo colaborativo no qual a gente se associa com o mercado imobiliário, com os incorporadores, com os construtores do Brasil todo, para fazer essa grande revolução digital acontecer. Parabéns a todos vocês. Eu tenho um orgulho sem tamanho em fazer parte desse mercado e agora, juntos, podendo fazer essa revolução digital acontecer. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.